Você sabe quem foi a criatura que teve a coragem de tentar o próprio Filho de Deus? Sim, Jesus estava sozinho no deserto, com fome, fraco e indefeso. E foi exatamente nesse momento que alguém apareceu. Mas quem era esse tentador e o que ele realmente queria? Muitos conhecem essa história de que o diabo tentou Jesus no deserto. Mas e se eu te disser que esse ser que tentou Jesus não é o diabo que conhecemos? Esta não é só uma história bíblica. É um aviso, porque o mesmo inimigo que tentou Jesus ainda tenta a mim e a você todos os dias. Pode não ser com pedras e pão, mas com distrações, mentiras e propostas que parecem boas, mas nos afastam de Deus. Hoje você vai descobrir quem era essa figura misteriosa e o que ele realmente queria com o Filho de Deus. E o mais importante dessa história é que essa batalha espiritual revela um caminho para vencermos nossas próprias lutas diárias. O deserto da Judéia era um lugar árido, solitário, cheio de pedras, colinas secas e ventos cortantes. Nada de sombra, nada de conforto. Um cenário duro onde a vida parecia não existir. E foi exatamente para lá que Jesus foi levado logo depois de algo extraordinário. Poucos dias antes, Jesus tinha sido batizado por João Batista. E ali, diante de todos, aconteceu uma cena marcante. O céu se abriu. O Espírito Santo desceu como uma pomba, e a voz do próprio Deus foi ouvida dizendo: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Era o início oficial do ministério de Jesus, mas, em vez de ir direto pregar, curar e realizar milagres, o Espírito o conduziu para o deserto. Isso já diz muita coisa, não é? Pois o deserto na Bíblia sempre foi símbolo de provação, de preparação. Foi lá que o povo de Israel caminhou por 40 anos. Foi lá que Moisés encontrou Deus na sarça ardente. E agora, Jesus também passaria pelo seu próprio momento de provação. Durante 40 dias e 40 noites, Jesus esteve ali jejuando, sem pão, sem água, sem ninguém por perto. Só ele, a criação e a presença silenciosa do Pai. Mas não era só Jesus que estava ali. Como veremos mais à frente, no deserto também tinha a presença sutil de um inimigo à espreita, observando Jesus e esperando o momento certo para atacar. Depois de 40 dias sem comer, a fome chegou. O corpo começou a sentir, e a mente já estava completamente cansada. E foi nesse momento de fragilidade que alguém apareceu. Alguém que esperou o tempo certo. Alguém que conhece bem a humanidade. A tentação não veio no primeiro dia. Ela veio no final, no momento em que a carne estava fraca, quando os sentimentos estavam à flor da pele. Foi ali, no auge do desgaste, que o tentador entrou em cena. Mas quem era ele de verdade? Era só uma força do mal, um símbolo, um espírito? Ou havia algo mais por trás daquele encontro? Para entender isso, precisamos descobrir quem, em sã consciência, teria a ousadia de tentar o Filho do Deus vivo. O ser que apareceu no deserto para tentar Jesus não era qualquer criatura. Ele não era um espírito comum, nem um demônio meia-boca. Esse teria que ser alguém com muita inteligência, autoridade e conhecimento das escrituras da Bíblia. Mas, então, quem exatamente era ele? A Bíblia o chama de tentador, Satanás e diabo. Mas e se eu te dissesse que há uma chance de que essa criatura que tentou Jesus não fosse nenhum desses três? Lembra quando eu disse: quem em sã consciência teria a ousadia de tentar o Filho do Deus vivo? Existe um ser que teve essa ousadia. Ele se rebelou contra o próprio Deus, e tenho certeza que você o conhece. Lúcifer. Sim, Lúcifer, o anjo que caiu do céu, aquele que era um dos mais belos e sábios de toda a criação. Isaías 14 e Ezequiel 28 falam de um ser exaltado, cheio de esplendor, que quis ser como Deus, e por isso caiu. Esse nome, Lúcifer,
que significa portador da luz, passou a ser associado ao maior inimigo do Criador. E muitos estudiosos acreditam que ele e Satanás são o mesmo ser. Lúcifer era um anjo belo, inteligente e muito astuto. Apesar de ter sido expulso do céu, isso não significa que ele perdeu seus conhecimentos e inteligência. Se ele teve a audácia de ir contra o próprio Deus, o que impediria que ele tentasse Jesus no deserto? Até porque ele já caiu e sabe que seu final será a derrota. Tentar Jesus no deserto não traria consequências piores do que ele já sofreu. Então, teria sido Lúcifer quem tentou Jesus? A resposta mais aceita é sim, porque Lúcifer, após a queda, passou a ser conhecido como Satanás, o adversário, e ele não perdeu sua inteligência nem sua habilidade de enganar. Ele agora usa tudo isso contra Deus e contra a humanidade. E quem mais teria conhecimento e ousadia suficiente para enfrentar Jesus cara a cara com versículos da própria palavra de Deus? Os teólogos acreditam que o ser que tentou Jesus era o próprio Lúcifer, o mais astuto, o mais ousado e o mais perigoso de todos os anjos caídos. E tem mais, ele não apareceu com chifres e rabo. Essa imagem, que muitos acreditam que seja Satanás, é uma invenção folclórica. Na Bíblia não existe nada que se refira à sua aparência. Pelo contrário, ele aparece de forma invisível, sutil e quase imperceptível. Satanás não precisa de uma forma física de carne e osso para agir. Ele trabalha na mente, no pensamento, na dúvida. Essa é a forma que ele nos afeta. E o que torna isso ainda mais perigoso é que muitas vezes a tentação vem com cara de sabedoria, com aparência de algo bom, mas por trás há um plano para nos afastar de Deus. E o mais curioso dessa história é que ele apareceu exatamente quando Jesus estava mais fraco fisicamente. Isso nos mostra que o inimigo sempre age no momento em que estamos vulneráveis. Ele espera, ele observa, ele calcula. Mas uma coisa ele não esperava. Jesus, mesmo fraco no corpo, estava forte no espírito, porque Jesus conhecia a verdade. E quem conhece a verdade não é enganado. Sabe o que é mais interessante? Esse tentador que apareceu no início do ministério de Jesus é o mesmo que tentou Adão e Eva lá no Éden. O mesmo que enganou tantas pessoas ao longo da história e o mesmo que ainda tenta nos afastar de Deus hoje. Mas, diferente de Adão, Jesus resistiu. Ele enfrentou o tentador de frente e nos mostrou como vencer. E agora que sabemos quem era o inimigo, precisamos entender como ele agiu, quais foram as tentações que ele usou e por que elas são tão perigosas até hoje. A primeira coisa que o tentador faz é questionar a identidade de Jesus. Ele diz: "Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão." Veja bem, ele não começa dizendo: "Você está com fome, coma." Não. Ele começa com um "se." Ele planta uma dúvida. E é assim que ele age conosco também, tentando nos fazer duvidar de quem somos em Deus. Jesus estava com fome, e transformar pedra em pão seria fácil para ele. Mas o problema não era o pão. Era o motivo por trás do pedido. O inimigo queria que Jesus usasse seu poder para satisfazer a si mesmo, fora da vontade do Pai. Quantas vezes também somos tentados a resolver as coisas com nossas próprias mãos? A primeira tentação fala sobre isso. A fome da alma, o desejo de alívio imediato, mesmo que custe nossa comunhão com Deus. Mas Jesus responde com firmeza. Está escrito: "Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus." Ou seja, não é só o corpo que precisa de alimento, a alma também precisa da palavra, e Jesus deixou isso claro para nós. Na segunda tentação, o diabo leva Jesus a um lugar alto e mostra todos os reinos do mundo, prazeres e glória. E ele diz para Jesus: "Tudo isso te darei, se prostrado me adorares." Essa proposta é assustadora.
O inimigo oferece poder, domínio, fama, tudo isso em troca de adoração. Mas perceba algo: o que ele oferece não é dele. Ele quer negociar com o que não tem. Ele faz promessas vazias, promete o mundo, mas entrega prisão espiritual. Essa é a tentação do poder, do orgulho, da ambição. E ainda hoje isso acontece muito mais do que imaginamos. Gente vendendo a alma por status, por dinheiro, por uma aparência de sucesso. Mas Jesus responde de novo com a palavra: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. E então vem a terceira tentação. O diabo leva Jesus até o ponto mais alto do templo de Jerusalém e diz: Se és filho de Deus, joga-te daqui, pois está escrito que os anjos vão te segurar. Dessa vez, Satanás usa um versículo do Salmo 91. Veja só. O inimigo usa a própria Bíblia para tentar manipular Jesus. Satanás é muito esperto, meus irmãos. Ele conhece a Bíblia. Ele sabe o que está escrito e tenta usar isso contra nós, mesmos. Essa é a tentação da vaidade espiritual, de querer se mostrar, de testar Deus, como se precisássemos de provas para crer. Mas Jesus responde firme mais uma vez. Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Depois da terceira tentação, algo poderoso acontece. Satanás foi derrotado. Ele não teve mais argumentos, não teve mais espaço. A Bíblia diz que ele se afastou de Jesus por um tempo. Em Lucas 4,13, nos mostra isso. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Ou seja, ele recuou, mas não desistiu. Ele ainda procuraria outro momento. Isso nos lembra que a tentação é persistente. Ela pode passar hoje, mas volta amanhã. Por isso precisamos estar sempre vigilantes. E depois de todas essas tentações, Jesus venceu. Mesmo fraco no corpo, ele permaneceu firme no espírito. Naquele exato momento, depois das tentações, os anjos vieram e serviram comida e bebida para o Filho de Deus. Jesus saiu do deserto e iniciou seu ministério. A partir dali, ele começa a pregar, curar, libertar e ensinar. Mas a base de tudo isso foi construída naquela solidão, naquela luta invisível. Antes de vencer o mundo lá fora, Jesus precisou vencer o inimigo longe dos olhos do mundo. Cada uma dessas tentações revela um padrão que se repete até hoje. São as mesmas estratégias que ele usou com Eva no Éden. O desejo da carne, o fruto parecia bom. O desejo dos olhos, atraente e prazeroso. E o orgulho da vida, ser como Deus. E são as mesmas armas que ele usa conosco até hoje. Mas Jesus nos mostrou que é possível vencer. E a chave está sempre na palavra, em saber quem somos e confiar no Pai, mesmo quando estamos no deserto. Quanto mais olhamos para essa história, mais percebemos que ela não é só sobre Jesus. Ela também é sobre nós. Porque se até o Filho de Deus foi tentado, quem somos nós para pensar que não seremos? Só que tem um detalhe importante aqui. Ser tentado não é pecado. O próprio Jesus passou por isso, e ele nos mostrou que o que define nossa vitória é como respondemos a essa tentação. Tem horas que parece que ninguém vê a nossa luta, não é mesmo? Passamos por dias em que a fé enfraquece, a alma se cansa e a vontade é largar tudo. É nesse momento que o inimigo sussurra. Você não é forte o suficiente. Você não é quem Deus diz que é. Você merece algo melhor. Por que esperar? Em Deus? Mas olha o que Jesus fez. Ele não respondeu com gritos, nem com força física. Ele respondeu com a palavra, simples, direta e sem ceder. Isso nos ensina algo poderoso. Não é sobre a força da nossa carne, é sobre a força da nossa fé. A tentação vai vir, o deserto vai chegar. Mas se a palavra estiver viva dentro de nós, teremos uma resposta pronta, uma resposta nascida da confiança em Deus. Então, deixa eu te perguntar.
Quando foi a última vez que você foi tentado e qual foi a sua resposta? Seja qual for, saiba de uma coisa: ainda dá tempo de escolher o caminho certo. Deus não levou Jesus ao deserto por acaso. Ele poderia ter começado o ministério direto com milagres, pregações e curas. Mas antes de tudo isso, veio o silêncio, o isolamento, a luta invisível. E é exatamente assim com a gente. Às vezes, a gente pergunta: por que Deus me permite passar por isso? Mas a verdade é que, mesmo que nem sempre a gente entenda na hora, o deserto prepara a gente para viver algo maior. Jesus saiu do deserto mais forte, mais cheio do Espírito, pronto para cumprir a missão. O deserto não foi um atraso, foi parte do plano, um tempo de alinhamento com o Pai. E quando o inimigo tentou desviá-lo, Jesus já sabia quem ele era e o que tinha vindo fazer. Talvez você esteja vivendo um deserto agora, se sentindo sozinho, cansado, sem direção. Mas olha, eu já passei por vários desertos na minha vida e sempre saí mais forte deles. Nunca entendemos o porquê de passar por isso quando estamos no meio do deserto. Mas e se esse tempo que você está vivendo for justamente o momento em que Deus está moldando o seu coração? A dor não vem para destruir. Ela vem para mostrar quem você realmente é e em quem você está firmando a sua fé. Assim como Jesus, você também pode sair desse deserto mais forte do que entrou. A história não termina no deserto. Ela só começa lá. Se esse conteúdo faz sentido para você, tocou no seu coração e você confia em Jesus, diga: Jesus é forte nos comentários e compartilhe.